Está no ar o podcast Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo. Olá, eu sou o Thiago Coengas, fundador e CEO da Viagens e Companhia. E você está comigo em mais uma edição do Viagens e Companhia Play, a plataforma de treinamento e capacitação do agente de viagens que deseja o sucesso. E hoje, comigo, eu tenho Caroline Dias, a nossa coordenadora de marketing da Viagens e Companhia, que vai me ajudar a desenhar uma conversa realmente inspiradora com a nossa convidada do dia. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thiago. Eu vim hoje a caráter para esse episódio. Eu me senti me preparando para embarcar numa aventura fantástica. Vocês conseguem imaginar que destino é esse? Conta pra nós, Thiago. Simplesmente nós temos África do Sul na pauta hoje do dia. E claro, como não poderia ser diferente, o nosso assunto serão os safaris. Eu costumo dizer sempre que um dos pontos mais incríveis e emblemáticos de uma viagem à África do Sul é saborear durante o boma, que é um típico jantar sul-africano, à noite, no meio da savana africana, com uma fogueira ao centro, estalando aquela madeira e conversando com o seu ranger, conversando com as pessoas que fizeram um incrível safari naquele dia com vocês. Nós não temos uma fogueira ao centro, tampouco temos guloseimas africanas, mas nós temos memórias incríveis que vão, de fato, dar o tom e dar o gosto dessa conversa. Eu quero apresentar para vocês a minha amiga, parceira, Mayra Iguchi, que é nada mais nada menos do que a representante da rede de hotéis Sabe Sabe. Ela está com Sabe Sabe há mais de uma década e vai poder nos dar hoje uma aula desses hotéis. Mayra, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui hoje. Obrigada, Thiago, obrigada, Carol. Bem-vinda, É uma honra estar aqui. Eu confesso que o primeiro episódio fiquei com muitos ciúmes, que eu não fui a primeira a ser chamada, mas tenho hoje meu lugar de honra para aproveitar muito. Estou muito ansiosa com essa nossa conversa, espero que renda boas histórias, boas inspirações para o turismo, né? Que acredito que não teria um momento mais propício para a gente falar desse destino, não é mesmo? É verdade, é verdade. Qual é a boa notícia, Thiago? Conta pra gente. Eu acho que a primeira das boas notícias é a retomada dos voos direto entre Brasil e África do Sul. Exatamente. Vai voltar a ter uma ou duas companhias aéreas voando para Johannesburgo e Cape Town em apenas 8 horas. Isso vai ajudar demais a nossa indústria realmente a performar muito melhor para esse destino que realmente sempre fez muito sucesso até 2019. Isso mesmo. Estou feliz com essa notícia, estou feliz com esse retorno, estava ansiosa, porque, afinal, acho que a África do Sul começou com um tempo, voltou a demanda, não como a gente gostaria, né, mas com certeza, com esse acesso facilitado, a gente vai ajudar muito mais. Vai crescer muito mais. Exato. Mayra, antes de mais nada, a gente começa pelo princípio. Vamos conversar com os nossos amigos agentes, explicar para ele a pedra fundamental, o conceito principal de produto realmente de grande sucesso, como é essa coleção de hotéis Sabe Sabe. Em inglês, eles falam que eles têm um conceito Yesterday, Today, Tomorrow, que significa o ontem, o hoje e o amanhã. O que significa isso para esse conceito, para essa coleção de hotéis que você representa na África do Sul? Muito boa pergunta. Acho que vamos começar do começo mesmo. Então, os lodges, né, ele já tem mais de 40 anos, né, foi fundado em 1979, ou seja, acho que não estávamos vivos aqui, né? E eles, então, já têm uma longa história, né, de mercado de experiência. E esse conceito, como você bem falou, né, passado, presente e futuro, pode ser traduzido tanto na característica, na decoração, no design de cada um dos lodges, né? São 4 lodges ao todo e cada um deles vai seguir essa temática, né? Então, temos o Selat, que é representando um estilo mais clássico, vintage, passava uma linha do trem ali e eles pegaram essa referência, então grande parte da decoração, das memórias, né, dos móveis, são dessa época, remete a essa época, então é um lodge bem intimista, bem romântico, a gente vai falar um pouquinho mais dele. E aí, representando o presente, né, a atualidade, a gente tem o Bush Lodge, que é um dos preferidos, porque ele é um dos maiores, é o lodge familiar, que aceita crianças, então ele traz essa característica contemporânea da atualidade. O Little Bush, ele tem um pezinho, que é o terceiro lodge, né? Ele tem um pezinho no presente,
com um toque ali de contemporaneidade. Então, tá ali no futuro, um lodge também bem bacana. E, por fim, representando, né, o que seria a era do futuro. Se assim a gente pode dizer, claro que tudo dentro do seu estilo, seu contexto, a gente tem o Earth Lodge, que a gente também vai falar um pouquinho mais dele. Mas é isso que se traduz o conceito que foi, desde a sua fundação até os dias de hoje, eles seguem. Então, de forma geral, ele tem um portfólio de produto que veste praticamente quase todas as expectativas, né, de passageiros. Aqueles mais clássicos, aqueles que buscam uma coisa atualizada e aqueles que buscam uma coisa um pouco mais futurística. Correto. Então, entre os 4 lodges, é importante dizer, né, eles estão todos na mesma área, mas entre os 4 lodges a gente tem possibilidade de atender diferentes perfis de clientes, seja no seu gosto, né, de estilo, como também o perfil de famílias, casais, que também a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. Bacana. Eu acho, Carol, antes de mais nada, a gente começa sempre na geografia, né? Na logística. É uma coisa que para nós é muito claro, mas para a nossa audiência a gente tem que realmente trabalhar memória, isso talvez. muito. Exato. Nós temos o SabiSabi, que ele é conhecidamente como um produto de Kruger National Park, que é a maior reserva nacional de safari da África do Sul. E nós temos também o entendimento que ele fica dentro de uma reserva privada e não necessariamente dentro do Parque Nacional. Qual é essa diferença de um hotel como o SabiSabi, que é uma propriedade dentro de uma reserva privada, versus produtos que ficam dentro de parques nacionais? Que ganho o cliente tem em escolher um SabiSabi que fica dentro de uma reserva privada e não num parque nacional? Explica detalhadamente, porque isso é uma diferença, especialmente na experiência, no impacto que o safari tem, é uma diferença muito grande para o cliente. Correto. Então, o Parque Nacional, né, o Kruger é a referência, inclusive a referência da área. Quando a gente fala de localização, para a gente entender e explicar melhor, a gente dá como referência esse parque, né, que é o maior parque da África do Sul. A diferença na prática, quando você está realizando um safari, é que dentro dos parques nacionais você segue algumas regras determinadas pelo parque. Então, por exemplo, você tem as avenidas, que é onde você precisa entrar com o carro e percorrer, você não pode sair off-road. Isso te dá menos mobilidade, menos flexibilidade para se acercar mais próximo dos animais de interesse, né? Tem horário de entrada, horário de saída, é mais controlado e ele é aberto ao público, né? Então, assim, tem no Kruger, por exemplo, está próximo de Johannes, tem muitos passageiros que fazem o self-safari, né? Eles mesmos pegam seu carro, dirigem-se até o portão de entrada e realizam o safari com as pistas ali, as avenidas guiadas. Com isso, eu imagino que o fluxo de carros seja muito alto, né? Você tem ali uma quantidade muito maior do que numa reserva privada, por exemplo. Isso mesmo. Isso aí é uma das grandes diferenças também, porque não tem tanto o controle, né? Então, esse manejo desse controle. Então, numa foto, por exemplo, você pode querer avistar um dos Big Five, um dos animais ali de grande, né, expectativa, mas está cercado de carros. Vários carros. Em volta desse leão natural, e aí não consegue uma boa foto. Já numa reserva privada, o que acontece? A reserva privada é dada para alguns investidores, em que eles ganham a concessão de direito, né, para o direito de uso daquela propriedade, é delimitada a área que ele tem, e com isso, ele vai ter a liberdade de movimentação ali nessa área. Ele inclusive fora da estrada, é isso? Isso. Você pode sair da rota, por exemplo. Pode sair da rota, né? Ele que vai ter esse gerenciamento, aliás, o ranger, né, que está ali guiando e conduzindo o veículo, mas já há essa permissão. Não tem tanto essa política muito fixa de horários, né? Então, você tem que retornar até determinado horário, porque senão o portão fecha, né? Então, você tem mais liberdade. E também, em contrapartida, eles precisam cuidar daquela área, né? Eles são os responsáveis. Então, também cria-se essa responsabilidade da empresa, né? A parte privada, ter esse gerenciamento da área e cuidar ali da natureza. Agora, na prática, né? Muita gente pergunta, mas será que os animais ali do Kruger não são mais, né? Tem mais quantidade, domesticados, né? Não é o caso. Ou domesticados. Na verdade, na prática, não tem cerca, né? Então, eles circulam livremente
dentro da área, né? Então, eles estão ali livres para ir e vir, inclusive, dentro dos lodges, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de segurança, né? Aproveitando esse gancho que você comentou dos Rangers, Mayra, muitos agentes me questionam, Thiago, qual é a formação profissional destes Rangers e deste Tracker? E aí você explica pra gente o que é um Ranger, o que é um Tracker. Qual é a formação dele? Qual que é o tipo de especialização de trabalho que ele tem para garantir duas coisas. Que o safari seja incrível em número de visualização de animais, né, em busca por esses animais. E 2, segurança. Que seja um safari realmente seguro para famílias, crianças, adultos, sem de todos os tipos de viajantes. Então, a gente entra numa parte importante da nossa conversa agora, porque a questão de segurança, eu acredito que às vezes seja uma barreira para aqueles que ainda não foram, para aqueles que ainda têm segurança de organizar uma viagem à África do Sul, né, e realizar um safari com crianças, por exemplo. Então, excelente pergunta. Os Rangers, né, como é que funciona? Então, a gente está num carro aberto. Então, por isso que esse tema de segurança sempre vem à baile, né? Porque as pessoas... Você está ali exposto, né? Então, você está num carro aberto. Você tem o Ranger, que é aquele que conduz o veículo. Ou seja, ele vai estar mais focado nessa condução, mas ele também tem a capacidade e o treinamento para buscar os animais, para avistar os animais. E temos o Tracker. Então, no Sabe é assim que funciona. O Tracker é aquele que senta na cadeirinha mais alto e ele fica realmente focado ali. No capô do Jeep, bem dizendo. Praticamente no capô do Jeep, Camuflado. É ali camarote para realmente buscar os animais. Ele tem essa função, né? E o treinamento dele, cada um vai ter um background aí, né? Não exige determinada faculdade para que ele esteja ali, mas via de regra, ali no Sabe, eles precisam ter múltiplas habilidades. Porque você imagina que ele tem que ter conhecimento, não só do local, né? Da região. Quanto dos animais, estarem sempre muito atualizados e precisam ter um jeito correto de tratar os hóspedes. Tem que ter a cortesia, tem que ter a hospitalidade. Que saber a hospitalidade. Exato, e tem que ter a leitura, né, de se está interessante, não está interessante, como abordar diferentes gerações, de repente, porque ele está num veículo com 6 a 8 passageiros, com, às vezes, idades diferentes. Como que agradar e mais, né? Eles se comunicam entre eles numa língua local, mas a língua é o inglês, e, às vezes, numa língua que não é a língua materna daqueles passageiros. Ou seja, imagine quantas habilidades eles precisam. Então, eles passam, né, sim, por um critério, né, de contratação muito alto. Às vezes, é uma função que a gente não dá tanta importância quando a gente está buscando ali oferecer um lodge para o passageiro. Há inúmeras opções. Mas por que aquele custa mais que o outro, né? Claro. Não é por acaso. Nada. E o treinamento que se dá a eles são a figura quase que principal ali, porque a habilidade que ele vai ter de tornar aquele safari interessante vai ser essencial na experiência daquele passageiro. Porque você imagina que assim, né? Pode ter um dia de muito sol, muito calor. Chuva. Pode ter chuva, pode ter frio. Muito frio. Né? Pode fazer muito frio. Pode fazer muito frio. Né? Só lembrando que os safaris acontecem em dois momentos do dia. Um muito cedo, 5h30, 6, ou no fim do dia. Ou seja, pode ser realmente frio o safari, né? E falando de hospitalidade, os lodges, eles providenciam, né, um cobertorzinho ali em cima do banco. Deixam uma... Principalmente outono e inverno, né, que a gente sai lá pelas 6 da manhã, tá frio. Aí tem um cobertor, tem a bolsinha de água quente, tudo para realmente tornar aquela experiência mais do que agradável. Mas voltando ali o tema dos Rangers, né, então a contratação, eles passam realmente por uma seleção muito rigorosa, e depois disso, por mais conhecimento e um currículo já bem preparado que eles tenham, passam por um treinamento também intenso, né, ali com a equipe. E curioso falar que muitos já são da região, porque eles dão muita oportunidade também para as pessoas locais, então já cresceram ali, às vezes são filhos já de Rangers, né, com 40 anos. São gerações de Rangers. Então, no quintal de casa. A segunda geração. Conhecer minha casa. Exato, então já estão acostumados, mas precisam de um tato, de como passar essa informação. Então, o treinamento ali é essencial e realmente essas figuras,
os Rangers Trackers, eles viram, depois de uma estadia, amigos. É verdade. Aquelas pessoas que vocês querem Pega ter para afinidade. sempre. É verdade. E muita gente, hoje em dia, com o WhatsApp, pega o WhatsApp de Ranger e se tornam realmente amigos e continuam aí em comunicação. Bom demais. E o BOMA traz essa oportunidade, né, de você realmente sentar com eles e conversar para além do ambiente de safari ali, você consegue conhecer a pessoa que está providenciando toda aquela estrutura para você. É bem legal. O primeiro contato com o Ranger normalmente já é no transfer de chegada, né? Eles já fazem carro de safari, já começa a sua primeira experiência ali com o safari e você já tem o primeiro contato com o Ranger. Normalmente você fica com o mesmo profissional do início ao fim. Isso porque ele já sabe o que você viu, ele já te perguntou qual é o interesse, né? Qual animal que você tem grande expectativa de encontrar e consegue ali customizar essa experiência. Falando em qual animal, porque geralmente as pessoas têm sonho, né? Eu quero conhecer, ver o elefante, eu quero ver o leão e tudo mais. Qual que é a melhor época para você fazer um safari de qualidade? Muitos agentes nos perguntam, muitos clientes perguntam aos nossos agentes. É um destino para safari o ano inteiro? Qual a diferença de fazer no verão? Qual a diferença de fazer no inverno? Traz um pouco essa realidade pra gente, Mayra. É diferente às vezes do leste africano, que eu quero vir um dia falar de leste aqui. Mas diferente que tem ali a época das migrações, né? Então tem umas épocas mais apropriadas, a gente pode dizer que o ano inteiro é uma boa oportunidade de se fazer um safari, né? Claro que tem aí a questão climática, então lembrando que segue a mesma ali, né, a mesma clima que o Brasil, então assim, hoje estamos no inverno, ali também é inverno, então a temperatura cai um pouquinho mais, mas a média no inverno, ali na região onde o Sabe-Sabe está localizado, vai girar entre 10 graus e 22, 24 no inverno. E a sensação, por estar num veículo aberto, pode cair por causa do vento, né? Então, precisa estar preparado. Então, e no verão a mesma coisa. No verão já é o oposto, né? Pode chegar aí, uma média oscila entre 17, 15, pode chegar a uns 31, 32 graus, ou seja, quente, né? É pautado por essas questões de extremos, né, climáticos, de verão e inverno, sendo primavera e outono épocas super agradáveis de se fazer o safari. Mas em relação à busca dos animais, né, em relação ao encontro com os 5 grandes, que é o grande foco, né? Exato. O ano inteiro é bom. Se você acompanha o site do Sabe-Sabe, ele tem inclusive um blog que semanalmente eles colocam ali os principais encontros e histórias com os animais. E você vê que o ano inteiro tem leão, o ano inteiro tem ali a oportunidade de ver filhotinhos, né? Que também acho que é um grande desejo de muitos passageiros, mas o ano inteiro é bom. A gente vai ter primavera e verão, uma época mais verde, né, mais verde, de mais uma vegetação mais densa. Então, pode ser um pouquinho mais difícil de encontrar um animal, porque o mato... De visualizar. Eles estão lá dormindo e, eventualmente, o pasto está um pouco mais alto, né? Exato. E o próprio calor faz com que os animais se escondam do sol, né? Isso, a gente tem que pensar no comportamento animal quando a gente pensa em safari, não no nosso, né? Exato. Ali a gente vai ter, como a gente falou, no frio a gente consegue pegar um cobertor, consegue colocar uma bolsa de água quente. Os animais não têm essa estrutura, então eles que se adaptam ao ambiente, né? Isso. E aí já no inverno tá mais seco. Então tá mais seco, ou seja, a parte de onde tem água, né, vai ser mais fácil encontrar os animais, porque elas estão mais... O ambiente, a localidade com a água é mais concentrado. Então, em teoria, mais fácil de você encontrar ali os animais. Mas, de novo, novamente, o ano inteiro é bom para uma experiência de safari. Bacana. Falando em experiência, Mayra, você que tem uma vasta experiência em África, especialmente África do Sul, já foi inúmeras vezes, você tem algum encontro bastante especial, algum encontro com um animal, alguma cena que você vivenciou em safari que te marcou, que você poderia dividir conosco? E já aproveitando esse gancho, como que é a família inserida, crianças inseridas nesse safari? Porque às vezes a gente tem muitos adultos que têm sonhos de ir para a África do Sul, mas talvez evita porque eles pensam que, poxa, eu estou com meu filho, talvez não seja um ambiente tão adequado para eu poder fazer safari com uma criança de 6, 7, 8 anos. Fala um pouquinho para a gente sobre esses dois assuntos. Eu tenho algumas experiências ali, alguns momentos que me marcaram, aliás, grandes momentos que me marcaram.
Posso dizer que, sem dúvidas, a África, né, como um todo, acho que somos 3 grandes apaixonados pelo destino. E a África do Sul, em especial, ela traz uma possibilidade da gente se descobrir, se autodescobrir. Eu acho que ver a natureza ali, o quão grandiosa ela é, e como você é um grãozinho de areia só, né, nesse grande mundo. E quantas boas histórias você volta, né? Como você traz da bagagem tantos aprendizados. Mas você pediu para me trazer acho que uma cena ali que me marcou bastante foi de leopardos, com leopardos, né? Eu já tinha tentado uma vez procurar os leopardos, não tinha conseguido. E aí foi numa segunda vez que eu estive ali na região do Sabe-Sabe. E ele já sabia, né? O Ranger já sabia que eu tinha grande expectativa de, dessa vez, ver os leopardos. E ele falou assim, vamos lá que eu vou... É hoje. Hoje. Eu vou tentar que vira o sonho saia. de todo mundo, né? Vira. Porque você quer ver a pessoa realizando aquele sonho Exatamente. também. Acho que essa é a sensação do Ranger. Exatamente. Isso mesmo. E eu acho que essa surpresa e essa também... Depois que você faz um tempo safari, você deixa de querer ticar, né? Sim. No começo você vai... já vi esse, vai ticando. Depois você se torna mais aberto. Então, por isso que fica mais gostoso cada vez que você vai para um safari. Mas uma das experiências mais curiosas e mais emocionantes foram com os leopardos. Então, realmente, ele entregou ali. Foi como se ele montasse a cena para mim. Uau. Você quer ver leopardo? Então, vamos lá. E eu vi, ao mesmo tempo, gente, acompanha comigo, cena de National Geographic aqui. Ele avistou uma mãe com um jovem, né? Então, assim, eles são solitários. Então, por isso que torna também mais difícil de vê-los, né? Porque eles são solitários. Mas tinha 2. E eu com isso na cabeça, né? Mas eles não são solitários, está fazendo ali 2. Né? Então, tem algumas opções. Mas, neste caso, era uma mãe e um filhote, né? Um filhote, né? Ele não era tão pequeno, né? Já tinha uma experiência... Porque ele subindo em árvores, você já via, aí o Ranger também começa a fazer, dar o descritivo do animal ali, e tudo acontecendo na sua frente, né? Aí você vai, é mesmo, você viu como que ele subiu a árvore, ele tá aprendendo ainda, enfim, era a mãe e o filhote. Eu já tava assim, porque um filhote de qualquer animal, até da hiena, que a gente ignora, hiena feia, até o da hiena... É uma graça. Fica bonitinho. E aí, tava lá a mãe e o filhote, né? E aquela... Eu falei, gente, que coisa mais linda, né? Eu não era mãe ainda na época, mas já tinha aquela coisa... Eu falei, E essa proteção, né? Porque eles ficam um tempo com a mãe até adquirir a habilidade suficiente para sobreviver sozinho e eles se separam. Então, aquele momento é muito precioso, né? Porque é a mãe com o filho. De repente, veio um outro. Aí, um terceiro. Falei, opa... Tem 3 aqui. Era um macho querendo matar o filhote. Nossa. Porque eles têm essa disputa de território, né? Sim. E sendo ambos macho, virou uma briga. Nossa. Virou uma briga entre a mãe defendendo o filhote, o macho querendo matar o filhote. Meu Deus, aí criou aquela tensão. E aí veio uma quarta. Uma fêmea... esse macho que estava defendendo o seu território, era muito porque ele estava... Atrás da fêmea. Atrás da fêmea. Sim. Mas qual é a palavra? Como a gente pode dizer que depois é horário próprio, impróprio. Mas acho que vocês me entenderam. E ele estava lá com uma função muito bem específica e objetiva. São objetivos. Eles são super objetivos. Aí ele estava lá querendo defender o filhote desse território, porque ele estava ali com a fêmea, um quarto elemento dentro dessa história toda. Então, virou um macho, palco a fêmea ali pronta para ele vinha, ia com a fêmea, ele tentava, e a mãe defendendo o filhote, ou seja, foi muito bacana. E numa reserva privada, como a gente estava falando dessa questão de monitoramento, eles têm uma política de quando tem um dos 5 grandes, né, avistados, uma política de não ter mais do que 3 carros em volta deles. Ou se tem filhote, eles chegam a diminuir para 2 carros. Bacana. Então, eles fazem um rodízio entre eles, justamente para... Aí, dois motivos. Para não ter o impacto das fotos, né, então, dos turistas, e também para não ter atrapalhar os animais, né? Então, assim, tem todo esse cuidado, como eles se conseguem falar por rádio, tem esse controle do rodízio dos carros. Então, a gente conseguiu ter ali, filmar os animais, filmar essa movimentação toda, tirar as fotos, né? E ter ali também a tranquilidade
levando em consideração que a gente não estava atrapalhando todo aquele movimento e não estava Deixar sendo a vida natural acontecer, né, Má? dentro da sua tranquilidade. Então, Thiago, depois dessa história aí que eu te contei, esqueci, qual foi a segunda pergunta que você me fez? Você me relembra, por Claro, favor? porque essa história foi realmente tão incrível que seduziu não só você, mas a todos nós. A gente queria continuar falando Exato. sobre... Os leopardos, esse encontro Não, incrível. tava criando uma cena de filme na minha cabeça. Eu acho que virou um roteiro de filme, você podia vender isso. Na verdade, Mayra, aproveitando toda essa experiência incrível e notável que você dividiu conosco, dos leopardos, esses encontros, que realmente foi um encontro bastante diferenciado com esses animais que são bastante tímidos, diga-se de passagem, como que a gente pode incluir crianças de múltiplas idades para participar de experiências como essa? É seguro? Como que funciona? Quais são os limites de idade e assim por diante? Importantíssimo, porque eu, como mãe, né, tenho sempre esse olhar, né, para as crianças. E crianças, sim, são bem-vindas. A gente tem um lodge que é específico para famílias, que é o Bush Lodge. Ele tem, inclusive, um Kids Club super legal, então dá para entreter bem as crianças entre os safaris, né? E, a partir de 6 anos, elas podem usar o mesmo veículo, né, de outros, compartilhando com outros passageiros. Abaixo de 6 anos, se ainda assim a família tem interesse que ela participe, precisa ser reservado um carro exclusivo, né, a privacidade de um veículo, o que é muito bacana, porque dá mais liberdade para a família sair um pouquinho mais tarde, voltar um pouquinho cedo, né? Lembrando que o safari a gente sai de manhã bem cedinho, né? Toma um de jejum e aí já sai. Então, é realmente um ritmo puxado para crianças menores. Então, pode-se dar o luxo com o carro privativo de sair um pouquinho mais tarde, voltar mais cedo e com a segurança toda de ter um carro para eles, um Ranger e o próprio Tracker. Então, a experiência fica bem mais... Mesmo safari noturno, as crianças também são bem-vindas. O safari noturno que você chama seria o segundo safari do dia. O pôr do sol, né? Ao pôr do Isso, sol. porque daí o passageiro sai ao fim do dia, depois de tomar um chá da tarde, sai para o segundo safari. E como ele começa entre 3h30 e 3 a 4 horas, ficam em média 3 horas, ele sai e durante o safari pega o pôr do sol e entra também no anoitecer. Então, já está bem escuro a hora que retorna. Inclusive nesse horário, tá? Então, a partir de 6 anos, uso livre não requer esse investimento a mais. Abaixo disso, precisa ser feito a reserva de um carro privativo de acordo com disponibilidade. Então, isso precisa ser feito com antecedência. Certo. Má, eu também sou mãe, eu tenho uma outra preocupação. Como que é o acesso para essas crianças? É confortável para elas fazer todo esse deslocamento? Como é a questão dos voos? Como que funciona? O acesso é bem tranquilo, né? Ainda mais que a gente tenha essa expectativa de retorno do voo direto, vai melhorar bastante. E são voos diários, né? Com a Airlink de Johannesburg e de Cape Town, né? Então, considerando que a gente vai ser... As duas principais cidades na África do Sul. E porta de entrada agora para a gente. Temos voos diários, então, dependendo do horário... Eu acredito que os voos vão chegar de manhã, então já tem uma conexão imediata, né? Ou se desejar pernoitar, também tem isso. Já chega normalmente, já dá para fazer um safari nesse mesmo dia. E tem uma opção que também é bem prática, que é com a Federal Air, que voos aí partindo somente de Johannesburg. Tá. É uma aeronave menor, cerca de 19 lugares. Tem uma restrição de mala, precisa ser mala mole, mas o peso até que não difere tanto com a Escucusa, né? Eu falei que era Escucusa com a Airlink. Federal Air já desce na própria pista do Sabe-Sabe. Que maravilha. Aí, então, chegou, já está lá, o transfer, nesse caso, já está incluído e você pode já considerar que chegou em um dos lodges do Sabe-Sabe. Ou seja, acesso muito conveniente e muito fácil. Nesse acesso da pista de pouso, se eu não me engano, o transfer, inclusive, está incluído. Correto. É isso? É isso mesmo. Se desce em Escucusa ou Nelspruit, que é uma outra possibilidade, o transfer não está incluído. Em termos de distância, Escucusa, 40 minutinhos você está no lodge, Nelspruit, cerca de 1h30 a 2 horas. Na pista do próprio Sabe-Sabe, o transfer já está incluído e você já está na região onde os lodges estão localizados. Acho que por falar em inclusões, Thiago, o que mais está incluído na tarifa do Sabe-Sabe, além desses traslados aí da pista de pouso? Isso é ótimo, porque às vezes a gente vê a tarifa, né, comparado a outras localizações da África do Sul, ela vai ser um pouquinho mais alta. Mas também já inclui, como eu falei, os 2 safaris do dia, tá?
todas as refeições, que é o de jejum antes do primeiro safari, um café da manhã completo, né, de manhã, almoço, chá da tarde, ou seja, a gente come bastante. A gente acha que não, É verdade. mas e uma boa gastronomia. É verdade. E por fim, o jantar. Tudo incluído, todas as refeições, safaris, bebidas, inclusive bebidas alcoólicas, tá? Então, bons vinhos sul-africanos, a gente sabe que eles têm boas vinícolas por lá. Então, vinhos locais já incluídos também. E o walking safari. Tá? Então, o safari a pé é uma outra possibilidade. Uau. Aí, a gente tem a restrição de crianças acima de 12 anos, tá? Mas é uma outra experiência. Claro. Normalmente, para ver os animais, os animais menores, as pegadas, coisas que dentro de um veículo, pela distância, você passa, às vezes, desapercebido. Fantástico. Fantástico. Walking Safari realmente parece uma... Experiência singular. Singular, exatamente, Carol. Falando em criança, que a Carol perguntou, muitas vezes você tem família com um casal, 2, 3 filhos, e muitas vezes eles acabam se preocupando em separar as crianças em outros tipos de apartamentos que ficam isolados do apartamento do pai. Quais são as facilidades que o Sabe tem em termos de vila para acomodar uma família dentro de uma única vila? Tá. Boa pergunta, porque a gente teve uma novidade aí, fresquinha, Ótimo. entregando quase em primeira mão aqui para todos os agentes, né, que acompanham Viagens e Companhia Play, que é a Amber Villa. A Amber Villa fica no Earth Lodge. Eu não sei se aqueles antigos do turismo vão lembrar daquela famosa cama com o tronco de árvore atrás, ou seja... Obrigado por me incluir no rol dos antigos do turismo. Tamo juntos, Olha, tamo juntos. Eu não sou tão antiga, Carol, eu lembro. Eu lembro. Você Então é lembra? porque é realmente memorável. Memorável. Não Ela é é por conta de emblemática. idade. Realmente. É memorável. Aquela Ela árvore é atrás era emblemática. Emblemática. Por algum tempo, né, desde que eles fizeram a renovação ali no Earth Lodge das suítes, ela ficou para um segundo momento, porque o investimento seria alto, e ela foi reinaugurada agora, nesse mês passado, né? Ótimo. E ela, por exemplo, é uma vila com 2 acomodações. Perfeito. Pensando que, vamos lembrar que o Earth Lodge é acima de 12 anos. Então, seria para aquelas famílias com teenage, né? Com os adolescentes, Certo. as crianças maiores. A gente consegue acomodar o casal, 2 crianças e um quinto passageiro, de acordo com a disponibilidade, a gente consegue colocar uma cama extra. Pensando no Bush Lodge, que é o nosso lodge familiar, né, que aceita aí crianças de todas as idades, a gente tem 2 boas opções, que são as vilas. As vilas também possuem 2 quartos, 2 banheiros completos, piscina privativa São também. lindíssimas, inclusive, essas Lindas, vilas. As mais- fotos são incríveis mesmo. Mais contemporâneas, inclusive o Bush Lodge, depois que vieram a reforma e a construção dessas 2 vilas, as demais suítes vieram na sequência nessa reforma, então estão todas hoje, né, com uma decoração bem parecida uma das outras, né? Mas essas 2 vilas também têm a opção de famílias maiores, né? De acomodá-los todos Ou seja, juntos. os pais não precisam se preocupar em dormir longe dos seus filhos. Hoje você tem, em quase todos os produtos do Sabe, vilas que comportam família de até 2 adultos e 2 crianças no mesmo quarto. Exatamente. Maravilha. Ótimo. E pensando também que essas vilas, normalmente, as maiores, vêm acompanhadas já do carro privativo. Verdade, tem Na uma vantagem. tarifa. Uau. Tem uma vantagem. Então, é bacana porque esse custo já está, né, incluído. Você já consegue colocar, então, uma criança abaixo de 6 e já incluí-la nesse programa de safari. Privativo. Privativo. Ótimo. Isso me lembra aquilo que a gente falou na nossa outra conversa, Thiago, de elencar sempre os benefícios Sem dúvida. que o seu cliente vai ter ao consumir, ao contratar aquele loja ou aquele serviço. Então, sempre destacar esses, né, Benefício. benefícios. Suíte, Amber. Isso. Mas ganha um carro privativo. Exatamente. Ou seja, a decisão tá tomada, né? Exatamente. A partir daí. Aí tem piscina privativa também. Ou Também seja, um grande benefício crianças diferencial. e piscina, ó, tem um magnetismo. Tem um magnetismo. Ter ali no conforto da sua suíte é bem bacana. Verdade. É verdade. Aproveitando, falamos um pouco de família, não podemos nos esquecer de um grande nicho de mercado, que é viagem a 2, né? E África do Sul, especialmente o Sabe, ele é realmente especialista em receber casais em lua de mel, em comemorações. Fala um pouquinho sobre essa infraestrutura, fala como ele está
preparado para não apenas receber, mas surpreender estes casais em momentos românticos durante um safari. É verdade. Eu acho que por isso mesmo eles têm um lodge dedicado a famílias, com o Kids Club, que ele é maior, né? E temos 3 lodges, na verdade, que são crianças, né, acima de 12, mas que, via de regra, é onde a gente vai direcionar os casais em lua de mel. Perfeito. Que é o Selate, justamente por essa decoração também mais clássica, mais vintage. Eles têm as lamparinas ali. Charmoso. É charmoso, é aconchegante, é acolhedor, né? E os quartos também têm uma privacidade. No Selate, a gente já vai ter 2 opções de categorias superiores, né? Uma que é a presidencial e a outra que também é uma vila bem com bastante romântica. Então, tem uma banheira externa, né? Tem 2 chuveiros, os 2 chuveiros externos são lado a lado. Então, tudo pensado nesse público que realmente vem crescendo, que tem escolhido a África do Sul como um destino romântico, porque também dá para combinar ali com a questão, né, das vinícolas. E aí, no Selate, ainda a gente tem uma suíte dedicada a eles. Ela chama Lourenço Marques Honeymoon Suite. Então, é realmente customizada para esse público. Além disso, a gente tem a Little Bush, né, o Lodge, que tem 6 acomodações, todas semelhantes, todas com deck, com uma jacuzzi, que também torna ali a experiência bem especial. E elas são bem privativas uma da outra, por vegetação, por natureza mesmo. Uau! Então, Não, imagina você com aquele céu estrelado da África do Sul, dentro da sua banheira ali, totalmente isolado, com uma máxima privacidade. É muito romântico, Tomando né? um pinotage sul-africano Romântico para demais. acompanhar a experiência. Por si só já é romântico. A gente nem precisaria ter falado tudo isso. Exatamente. E ainda mais, eles têm a possibilidade de fazer alguns jantares privativos para esse fim. Então, em algum cantinho ali na propriedade, um cantinho mais isolado, eles fazem toda a montagem, uma mesa super decorada de maneira romântica. Também pode ser na privacidade da suíte. Então, por exemplo, lá no Little Bush, a gente tem, nesse mesmo deck com a jacuzzi, tem a possibilidade. E o melhor, para essas ocasiões não há custo extra. É só reservar com antecedência. Excelente. E... Mais um diferencial. Mais um diferencial. Isso mesmo. Falando em diferencial, eu sempre soube que o Sabe investe muito em experiência de alimento e bebida, né? A gente fala sempre do Boma, porque o Boma é um típico, uma confraternização, é um jantar em forma de confraternização no final do dia. Uma experiência emblemática, né? Ao redor da fogueira, com o chefe cozinhando live cooking lá para todos. Depois tem as cantorias, né, as performances dos sul-africanos, que é realmente de emocionar todos que participam. O calor da fogueira, como você falou, são muitos elementos que compõem essa experiência, né, Thiago? Sem dúvidas. Agora, por exemplo, hoje nós temos uma coleção de Sabe, são Yesterday, Today, Tomorrow, que é o conceito passado, presente e futuro, e o Boma, que é este encontro ao redor da fogueira. Isto é único para todos os hóspedes de todos os hotéis, ou cada hotel tem a sua área de Boma, a área de jantar, que outorga mais exclusividade, menos quantidade de pessoas ao redor da fogueira e sendo mimado ali pelo chefe, pelo staff. Então, você tocou um ponto importante, né? Depois da qualificação dos Rangers, né, que eu acho que é um dos elementos, quando você oferece um lodge, né, para o passageiro, para o agente de viagens, para o seu passageiro, ele naturalmente vai perguntar, mas por que esse é mais caro? Por que o Sabe é mais caro, né? E por que o outro não é? Eu acredito que, então, além dessa qualificação, vem muito o tema da gastronomia, né? O Sabe, ele investe, sim, muito neste tema. Ele entende que aquele passageiro que já viajou o mundo inteiro, ele também é muito exigente nessa parte gastronômica, na parte da qualidade de vinhos que é servida, né? Então, ele vai colocar grande esforço nisso e, com certeza, aquele que vai, né, participar de uma experiência e você acaba não tendo opção, né? Então, você entra num lote, você tem ali as refeições incluídas e você não vai sair para ter uma refeição fora. Isso não existe. Então, realmente, essa é uma parte que eles investem muito. E aí, você perguntando do Boma, né, o tradicional jantar em volta da fogueira, sob as estrelas, cada lodge tem a sua área de Boma, né? Então, tendo
de acordo com as condições climáticas, elas permitindo, normalmente o jantar será feito dessa maneira. E o almoço, existe um restaurante dentro de cada lodge para fornecer o almoço, o café da manhã? Como funcionam as outras refeições além do Boma? Aí cada lodge vai ter o seu espaço, né? Tem alguns que tem mais de um, para aquele passageiro que, de repente, quer fazer suas refeições de maneira mais individualizada ou quer socializar um pouco mais com os outros hóspedes. A gente tem essas opções para todos os desejos ali. Então, mas cada um vai ter sua área bem organizada, e realmente assim o Boma acaba sendo uma experiência que vai além da gastronomia. Tem o fato da fogueira, tem os marshmallows que quando as crianças vão lá e assam seus marshmallows. As histórias do dia. Então, às vezes tem a competição. Pô, a mesa ali do lado viu o leão. Eu não vi Amanhã eu quero ver esse leão que estão falando. Então, é uma área também bem gostosa de interação entre os passageiros, né, os próprios hóspedes, e também um pouco mais de ponto de reforço, de relacionamento com o seu Ranger. Agora, depois de comer tudo isso, Nossa. tem um ponto que algumas pessoas vão se preocupar. A gente tenta se preocupar, né, Thiago? A gente se esforça. A gente se esforça. Pra se preocupar, Mas exato. tem pessoas que realmente precisam ali ter uma estrutura de academia, uma estrutura para fazer alguma atividade física. O Sabe fornece esse espaço? Então, temos duas opções. Aliás, temos essa opção para todo mundo. Quem quiser fugir do leão, pode descer do veículo. Não, gente. Então, temos uma academia... Uma maratona forçada. Pois é, não precisa correr de nenhum leão. Temos uma academia no Bush Lodge e no Earth Lodge, tá? Uma academia bem legal. Nos demais, né, que hóspedes de Little Bush e Celat que querem usufruir da academia, a gente oferece um shuttle cortesia para qualquer um desses lotes, aí vai depender um pouco da ocupação, mas vai ter o acesso à academia. E a Amber Suite, que eu estava falando, do Earth Lodge, ela tem uma pequena área de academia dentro da sua acomodação. Uau! Então, vai ter ali uma bicicleta, vai ter alguns pesos, vai ter ali uma esteira. Legal. Então, assim, para quem quer exercitar e queimar todas as calorias de todas essas refeições, dá para fazer. Não precisa correr do leão, mas você pode correr com vista para a savana. Exatamente. E parece bom. E nos parece bom, de Inspiradora. fato. Inspirador. Inspirador, exatamente. Voltando um pouquinho nessa questão da alimento e bebida, Mayra, a gente já entendeu que o Sabe, ele realmente tem alguns pilares que são muito relevantes, que ele investe muito, treinamento de rangers e trackers e alimento e bebida de excelente qualidade para manter realmente o hóspede satisfeito com essa experiência. Mesmo porque a gente sabe, não tem para onde ir. Você está no seu lodge por 2 ou 3 noites, eventualmente mais, então você tem que ter uma infraestrutura que satisfaça o seu cliente. E um cliente de Sabe é costumeiramente um cliente bastante exigente. E como funciona quando o cliente tem restrição alimentar? Eu sou celíaco, eu sou vegano. Como que a gente pode esperar que o Sabe se adapte a essa necessidade individual? Inclusive, eu já tive pedidos de comida caché, por exemplo, né? exato. Atendidos e Exatamente. bem atendidos. Então, assim, qualquer restrição. Vegetariana é mais fácil, não precisa ser avisado com antecedência, porque sempre vai ter uma opção vegetariana no menu em todos os lodges, tá? Agora, uma restrição mais específica é sempre interessante nos avisar, né, com antecedência, para que a equipe se prepare, se for preciso comprar um ingrediente, mas a gente tenta atender, acomodar, eles tentam atender de uma maneira vão muito além, e se não, por exemplo, o caso da comida kasher, eles não tinham como fazer, mas eles trouxeram, então veio de Federa, então foi customizado, foi atendido, então assim, é importante considerar que eles sempre vão além para atender todas essas particularidades. Aquilo que a gente sempre fala, né, Thiago? É importante que os agentes nos providenciem essas informações. Então, sempre munir a nossa equipe da maior quantidade de informações possíveis para que a gente possa entregar uma experiência singular, de fato, para cada passageiro. Essa é realmente a tangibilização de uma venda consultiva. Entender o que o passageiro espera, ou até precisa, no caso de alimentação especial, e prover isso com, né, fornecedores. E por que não perguntar, né? Às vezes vem disso que você falou, consultiva. Então, casar um pouquinho. Busca entender um pouco mais. Exato. Não, e exato. sem dúvidas, quanto mais informação, mais preparado a gente está e os lodges estão para receber cada um dos passageiros. Inclusive, colocando as cartinhas de boas-vindas, uma amenidade especial para as crianças, uma amenidade para aquele casal celebrando alguma ocasião especial,
né? Então, quanto antes a gente receber e ter essas informações, melhor. Pegar um gancho de estar preparado, Mayra. Bom, a gente está habituado ao sabe há muitos anos, né, cara? A gente tem uma segurança muito grande. Confiamos de olhos fechados. Exato, em vender, em promover, em realmente fazer ações junto com a Mayra, com a RIP desde muito tempo. Agora, o que nos deixa muito seguro é entender que ali os proprietários, a família que é proprietária do Sabe, eles investem continuamente no seu produto. Porque ele é um produto clássico, ele já tem um tempo de vida, uma história de vida, mas ele se mantém fresco, porque quantas reformas vocês já investiram? Por quantos momentos vocês já pararam as operações, fecharam as vilas, reconstruíram boa parte dela? Fala um pouco para que os nossos amigos agentes entendam o quanto o Sabe se preocupa em manter aquele ambiente o mais fresco possível, até para os mais exigentes viajantes deles. Muito. A gente sabe que parar um lodge, né, fazer uma reforma em qualquer hotel custa. Muito. Né? É necessária de tempos em tempos, Muito. mas custa, porque muitas vezes você precisa parar a operação, você precisa reservar, muito além dos quartos que você está reformando por conta de barulho. Isso. Então, bloqueia o quarto ao lado, mais 2 para frente. Então, isso é realmente algo que demanda investimento, né? Energia, esforço, preparação e planejamento. E, curiosamente, não só o Sabe se preocupa com essa manutenção, que às vezes eu mesma não dou conta de quantas reformas, porque eu falo, nossa, mas o Bush Lodge eles reformaram o Bush Lodge inteiramente, todas as vilas. E, para mim, a última reforma havia sido recente. Eu falei, nossa, mas de novo? Eles então, eles estão sempre, eles não deixam a cair. Antes disso, eles já estão se planejando. Sempre preventivo, né? Preventivo e de uma maneira, assim, tão planejada que, quando ele foi me anunciar, já tinha metade sido feita. Uau! E só faltava metade, porque também eles têm esse benefício da maior parte dos passageiros estarem fora, em safari, durante longas horas, né? Então, 3 horas de manhã, 3 da tarde. Então, eles usam muito desse tempo para fazer aquele barulho mesmo, né? Para dar um gás. E aí, quando você vê, já está pronto. A própria Amber Suite, que foi renovada agora, eu não tive um comentário. Simplesmente fizeram. Fizeram. Quando eu vi, já estava pronta. Melhor coisa do mundo. Mágica, né? Mágica. Para uma reforma, isso é maravilhoso. Sabe, né? E dá trabalho. Então, assim, é como mágica. Eles estão sempre muito preocupados com isso. E nesse gancho, Mayra, porque ele é um hotel de um bom valor agregado, né? A Carol trabalha com a nossa equipe de marketing, sempre fazendo campanhas, mostrando os valores, mostrando os benefícios diferenciais, mas ele, de fato, é um hotel que tem um bom valor agregado. E isso na verdade, para nós que estamos habituados a ver o preço de Sabe, o custo de Sabe, para nós é muito claro por que ele vale o que ele cobra, né? Mas nós não podemos nos esquecer que, mesmo sendo esse hotel arrojado, que investe continuamente, que se preocupa com uma qualidade acima de tudo, mas ele, mesmo assim, não tira o olho da agressividade comercial. É muito comum a gente ver o Sabe fazendo campanhas de Stay Pay, compre duas, fique 3, ou até o Fly-In, né, que você tem pernas, cortesia entre Johannesburgo e Nelspruit ou Skukuza, quando você tem um mínimo stay. Como que isso é oxigenado? Isso é sempre? Como que o hotel vê isso? Isso é só para o mercado brasileiro? Isso é global? Como que ele se posiciona para sempre estar agressivo aos olhos do consumidor? É isso mesmo. Assim, as tarifas, a gente sabe que grande parte do globo aí aumentaram suas tarifas, precisaram fazer depois dessa pandemia, né? Tem crises aí por todas as partes, então a gente vê os hotéis muito mais caros, né? Tem sempre um incremento anual, né? Pautado ali em questão de inflação. A África do Sul está passando pela questão ali de energia, mas eles não deixam ali gerador, né? 100% do tempo, né? Isso tudo é um investimento que se faz, mas eles não deixam de olhar esse lado agressivo, né? Primeiro que, assim, o investimento no Brasil já tem sido
vem sendo realizado há muitos quase anos. 20 anos. É isso mesmo. Então, eu posso dizer que é um dos lodges que há mais tempo está presente no mercado E brasileiro. não saiu uma única vez nesses 20 anos, Não né? saiu, né? Verdade. Então, mesmo durante a pandemia, a gente continuou trabalhando. Inclusive, é importante dizer, eles não dispensaram nenhum de seus funcionários. Muito importante. Porque eles são responsáveis pela comunidade, né? Grande parte ali do seu staff, do seu time é de locais, é o único sustento que eles têm e eles não poderiam fazer isso. Então, eles não tiveram esse... Muito pelo contrário, eles ficaram motivando os funcionários, prestando todo o suporte, né, psicológico. A África do Sul foi esquecida nessa questão das vacinas, foi uma irresponsabilidade do Globo, né? E a gente sabe, Sabe foi lá, investiu, comprou. Então, grande parte do seu time estava já vacinado antes da vacina chegar para a população, né? E acredito que tudo isso hoje reflita muito no que é a alegria, na genuinidade dessa gentileza, dessa hospitalidade que a gente vê hoje em dia. Mais que nada, eu acho que o investimento que a gente faz, ele tem esse retorno, né? No fim das contas, para além do que você consome, do que você vive lá, você tem esse propósito por trás do seu investimento ao comprar uma viagem no Sabe. Inclusive os projetos sociais, né? Eles estão há anos também já investindo em projetos sociais, já construíram uma escola na comunidade local, né? Inclusive passageiros que têm esse interesse conseguem visitar ali a comunidade, conseguem fazer ali a sua contribuição, então é muito legal. Mas então, voltando à questão das tarifas, eles são muito... conscientes, né, dessa prática, dessas parcerias, né? E sempre tem alguma promoção. O Fly-in é uma delas, né? Então, é mínimo de 3 noites nos lodges. Tem essa perna cortesia dos voos com a FEDER, então já desce na própria pista do Sabe, então já chegou. Maravilha. O Stay Pay, né? Então, pague 3, fique 4. E tem uma bem interessante para famílias, que são as crianças. Então, o mínimo de 3 noites, a primeira criança é cortesia. Então, isso é bem legal. Essas são políticas que já vêm anos sendo praticadas, ano a ano eles renovam as tarifas e só vão atualizando ali, mas são práticas comerciais que costumam estar sempre presentes ano a ano. Legal. Agora, Mayra, a gente precisa que você se inspire. Você precisa... Não vai ser difícil. Não vai ser, né? O produto contribui. O produto contribui. Mas a Carol vai fazer uma pergunta para você, mas você vai responder olhando para aquela câmera ali, para que você realmente transpira aos nossos amigos agentes realmente os principais motivos. Vai lá, Carol. Vai lá, Carol. O seu copywriting, eu vou dar um copy, literalmente, vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da sua resposta para divulgar para todos os nossos amigos agentes. Quais são as 5 experiências singulares e inesquecíveis do Sabe? Vamos lá, onde que é? Ali. Vamos lá. Gente, inspirada, que eu acordei inspirada para conversar com vocês hoje, né? Essa conversa foi muito gostosa, mas agora, depois de tudo que eu falei aqui, você ainda não se inspirou, vou te dar aí os motivos, os 5 motivos para vender o Sabe. Então, vamos lá. Só relembrando o que já foi falado aqui, mas localização. Então, um tema importante, o acesso é fácil, tá? O fato deles estarem numa reserva privativa e essa exclusividade na experiência do safari, número 1. Número 2, 4 opções de lodge para todos os perfis de público e mais, renovados, tá? Atualizados, então não tem erro. Número 3, equipe, treinamento de staff. Então, como eu já contei aqui, realmente staff é um asset muito importante para o Sabe, em constante treinamento e que isso vai sempre traduzir na qualidade de experiência do passageiro. Número 4, gastronomia. Então, esse é um dos itens essenciais para o viajante de luxo, o viajante exigente, e é onde eles também têm grande parte do seu investimento. E número 5, para finalizar, uma empresa que está há quase 20 anos trabalhando e investindo no Brasil, que conhece o nosso mercado, que está acostumado às demandas do brasileiro, para fechar com chave de ouro e não ter desculpa para você não oferecer e vender o Sabe. Olha, partiu o Sabe. Realmente foi convincente. Eu incluiria mais uma. Vamos lá, Eu Carol. acho que as experiências singulares. Então, você tem, além do safari, walking safari, spa, temos a academia. Então, toda essa infraestrutura, eu colocaria um 6 aí. Eu acho que eu vou ter que dar uma remendada no meu post. Vamos colocar aí no balde aí de itens
singulares. Muito bem. Mayra, quero agradecer a sua participação, o seu aceite por esse nosso convite. Para nós, Viagens e Companhia, que estamos aí há muitos anos ao lado do SABSAB, incontáveis anos do lado do SABSAB, foi uma honra poder recebê-lo, dividir com os nossos amigos agentes conhecimento, transbordar com eles esse seu entusiasmo que faz a grande diferença em todo o mercado. Agradeço também a você, Carol, Obrigada, por Thiago. participar conosco nessa edição, por agregar também, dando seus toques especiais. E aquilo, a gente espera realmente que os nossos amigos agentes possam ter aprendido muito nesse nosso episódio, que possa realmente multiplicar isso nos seus nichos de mercado, nas suas cidades, nas suas regiões. A África do Sul não é um produto de sonho, eu quero dizer o seguinte, a África do Sul não é uma promessa, a África do Sul é um sucesso hoje. Ele já foi um sucesso no passado, ele é um sucesso hoje e vai ser com certeza um sucesso amanhã. Então, invistam nesse produto, aprendam sobre esse destino, realmente multipliquem isso nos seus negócios, na sua organização, porque eu lhe garanto, vai ser um produto que vai te trazer muitas, muitas alegrias. Vendas com yield razoavelmente grande e o melhor de tudo, um retorno do seu cliente fenomenal, porque é isso que conta. O nosso trabalho transforma a vida, o nosso trabalho impacta a vida daqueles que escolheram viajar através de nós. Obrigado mais uma vez a todos vocês por estarem aqui e conte conosco sempre. Até o próximo episódio. Você ouviu Viagens e Companhia Play. Experiências singulares em forma de conteúdo.